A paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele viveu na época ali do profeta Isaías. Ele reinou entre cerca de 715 a.C. a 686 a.C., aproximadamente 29 anos reinando. E a Bíblia começa a história dele no capítulo 18 de 2 Reis e diz assim, ó: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. 2 Reis 18, 1 a 3. E nós vamos ver que, apesar da fidelidade do rei Ezequias a Deus, isso não fez com que ele não tivesse dificuldades na vida, problemas na vida. E é isso que acontece em nossa vida. Às vezes, até por causa da nossa fidelidade, os problemas se avolumam em nossa vida. Porque, como sabemos, o mundo jaz no maligno. Está aí sendo governado esse sistema pelo maligno e ele não quer que nós sejamos fiéis a Deus e nos causa muita dificuldade. E a própria vida em si também vai apresentando problemas na nossa vida. Mas o foco que devemos permanecer é em Deus. Tá bom? Vamos ver um pouquinho da história do rei Ezequias. Aqui ele está ajoelhado, no templo, apresentando as cartas de blasfêmia que o rei da Assíria, Senaqueribe, manda para ele. E diz assim, 2 Reis 19:14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele teve a atitude de estender essas cartas de afronta perante o Senhor. Clame, confie e aguarde. Esse deve ser a nossa vida perante o Senhor. Clamar no momento das dificuldades, confiar enquanto elas não são resolvidas e aguardar, Aguardar com fé para que elas sejam resolvidas. Apresente seu problema a Deus e profetize a vitória. O contexto histórico. Ezequias se recusou a pagar os tributos que o rei anterior, seu pai, pagava ao rei da Síria para ter paz, para a Síria não invadir. Então ele recusou a ficar de vassalo, vamos dizer assim, do rei da Síria. Então ele se rebela contra Senaqueribe, e Senaqueribe vem e invade a cidade de Judá, onde Ezequias era o rei. Então Ezequias se humilha e manda o tesouro do templo a Senaqueribe, mas acaba não adiantando. Ele raspa o ouro da porta do templo, pega todos os tesouros do templo e manda para Senaqueribe para que ele não faça nada na cidade, para que ele deixe a cidade e volte para a Síria. Mas, para sua surpresa, isso não satisfez o rei da Síria. Ele volta e começa a humilhar, a Ezequias, a blasfemar contra Deus e a expor toda a situação de humilhação ao povo. Os servos do rei pediram que falassem siríaco para que o povo não entendesse. Aqui é que Ezequias manda seus servos a falarem com os servos do Senaqueribe, porque eles estavam falando em judaico com os servos do rei Ezequias. E estes pedem, fala conosco em siríaco, nós entendemos siríaco, para que o povo não entenda o que vocês estão falando, porque eles estavam com palavras de humilhação. Então, aqui a gente vê que Ezequias, a primeira coisa que ele tenta fazer, apesar de ele ser fiel a Deus, de ter a sua vida com o Senhor, ele não clama a Deus logo de início.
ele vai e pega os tesouros da casa de Deus e manda para aplacar a ira do rei inimigo. Então, às vezes, isso já é uma lição para nós, que às vezes a gente tenta resolver as coisas por nossos próprios meios, a princípio, e gastamos, e temos dificuldade, e entramos com situações que a gente não tem controle, e isso não resolve nada, porque a coisa vai só piorando, e no final das contas, quem vai resolver a nossa situação é o Senhor. Então, uma lição é que a primeira coisa que devemos fazer é logo irmos para os pés do Senhor. Irmos para clamar e confiar no Senhor e aguardar a sua resposta. Né? A gente normalmente faz o contrário, tenta resolver com nossas próprias forças para depois clamar ao Senhor. O inimigo deixa uma carta com aviso de destruição. Então aqui, ó, o exército de Senaqueribe chega a Judá. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna a Ijoá, a Rabzaque: rogamos-te que fale aos teus servos, já se colocam como servos do rei Senaqueribe, em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro, porque todo o povo saiu a ver o que o exército inimigo estava afrontando e falando contra o rei de Judá, que era Ezequias. E eles pediram: fala com a gente em siríaco, né? Fala na língua de vocês, eu entendo a língua de vocês. Mas eles realmente quiseram afrontar, e aqui diz que Rabzaque diz assim: porém, Rabzaque lhes disse: porventura mandou o meu senhor seria o rei da Assíria, somente a teu senhor e a ti? Ou seja, o meu senhor não mandou falar em particular só a vocês, ele quer que todo o povo entenda essa situação toda aí, que o rei Ezequias está humilhando o povo, está colocando o povo de Judá nessa situação agora. O meu senhor, o rei Senaqueribe, quer que todo o povo saiba. Assim que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Ele tenta expor a nossa vida à vergonha na frente de todo mundo. E aí ele continuou: para falar essas palavras e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Olha que afronta, né? Ele dizendo que todo o povo tem que saber, né, da afronta que o rei Senaqueribe está fazendo ao rei Ezequias. Isso está em 2 Reis 18, 27. Quem foi Senaqueribe? Foi um rei do Império Assírio que tratava seus dominados com muita crueldade, cortando suas orelhas, lábios, língua, olhos, braços. Eles furavam os olhos, tiravam os olhos, né? Tiravam os braços, pés e finalmente cortavam suas cabeças. Os soldados inimigos eram empalados, né? Empalar é pendurar o corpo numa estaca fina, numa madeira com uma ponta fina, e ali pendurava os corpos dos inimigos. Esfolavam vivos, né? E até queimavam. Poucas nações se atreviam a desafiar esse império. Homens maus, né? Foi até para esses homens, que era da cidade de Nínive, né, capital da Assíria, que o profeta Jonas foi enviado. Então é por conta dessas atitudes todas aqui dos ninivitas que Jonas não queria ir para lá, para aquela cidade. Né? Não estamos fazendo apologia à desobediência à voz do Senhor, mas estamos tentando entender o porquê que Jonas desobedeceu à voz do Senhor. Talvez até os ninivitas, nesse tempo de Jonas, já teriam feito mal a familiares de Jonas, né? Do profeta Jonas. E ele não queria, de modo algum, que esse povo fosse salvo.
E ele queria que esse povo realmente sofresse e não tivesse nenhum contato com o Deus de Israel. Mas Deus, amoroso do jeito que é, disse: não, vai lá, eu tenho um povo para salvar naquele lugar. Palavras do rei Senaqueribe, inscrito no antigo Prisma de Senaqueribe, descoberto em 1920 por arqueólogos na cidade de Mossul, no Iraque. Mossul é a antiga Nínive, né? Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo. Vi de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Olha as palavras do rei, ele era muito soberbo, né? E ele já tinha tomado 46 cidades do reino de Ezequias. Então, irmãos, isso nos dá uma ideia que às vezes Deus vai permitindo também que as coisas vão acontecendo na nossa vida, o inimigo vai se aproximando de nós, vai pegando ao redor, vai, né, conquistando coisas ao nosso redor e vai chegando próximo de nos acertar. E aqui no caso Ezequias, como eu falei anteriormente, ele não foi direto a Deus de início. Ele foi fazendo nas suas forças, até que não teve mais o que fazer, e ele foi ao encontro do Senhor nosso Deus, para que Deus o ajudasse. Mas ele já tinha sido tomado 46 cidades, né, das suas mãos, e já estava chegando em Jerusalém. Cero do rei Ezequias é encontrada em Jerusalém. Isso é uma prova, né, de que o rei Ezequias realmente existiu. A arqueologia nos ajuda muito nessa área. Exército inimigo às portas. Ezequias é informado sobre a afronta do inimigo. O inimigo chega às portas de Jerusalém. Imagina você na sua cidade e de repente você vê que o inimigo está às portas da sua cidade e você não pode sair. Normalmente as plantações eram fora na cidade, eram nos campos, onde então você recolhia o alimento para você entrar na cidade e comer, fazer todo o comércio, ou seja, não poderia ir lá fora para recolher os alimentos também não poderiam entrar, porque os inimigos estavam cercando a cidade. Então, Ezequias é informado sobre essa afronta do inimigo. Aí Ezequias toma a primeira atitude no âmbito espiritual. Ele pede que o profeta Isaías clame a Deus sobre essa situação. Né? Segundo Reis 19, versículo 1, diz assim: aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, ele se humilhou, né? E cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Aí agora ele vai até a casa do Senhor, aonde já deveria ter ido, né? Antes que tudo já tivesse piorado, né? Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Aí ele agora envia essas pessoas do seu reinado até o profeta Isaías. Isaías e Ezequias. Aqui está, né, uma imagem do rei Senaqueribe, entre 705 a 681 a.C. O ano é contado de trás para frente, né? No tempo antes de Cristo. Segundo Reis 19:6. E Isaías lhes disse aos servos de Ezequias, né? Assim direis a vosso Senhor, assim direis ao rei. Assim diz o Senhor Deus: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. O Senhor já está dizendo para ele através do profeta Isaías: eis que meterei nele, no rei Senaqueribe, um espírito, e ele ouvirá uma notícia.
uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. O Senhor diz que ouviu o seu nome ser blasfemado. Deus, ele não permite que o seu nome continue sendo blasfemado. Ele acaba não impedindo que o seu nome seja blasfemado, mas ele toma atitude, porque o seu nome precisa continuar sendo exaltado. E se você é um servo do Senhor e está sofrendo afrontas do inimigo, clame, clame a Deus, porque você é corpo de Cristo e o inimigo te afrontando está afrontando o corpo de Cristo. Tenha essa convicção na sua mente e clame ao Senhor. O Senhor vai fazer algo por amor a si mesmo e por amor a ti. Aí aqui continua a fala do servo do rei Senaqueribe. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado? O inimigo insiste em ameaçar e esbravejar. É assim mesmo, né? Quando a gente toma uma atitude perante o Senhor, ele mais ainda vai piorando um pouco a nossa vida. E Deus está observando a nossa atitude. As coisas realmente vão começando a complicar na nossa vida e Deus está, de certa forma, quieto, mas ele não está imóvel. Ele está agindo no seu silêncio, que às vezes é muito difícil da gente entender o silêncio do Senhor, né? Da gente ficar totalmente tranquilo em meio ao silêncio do Senhor. Mas confie, confie, porque embora que a intranquilidade venha sobre nós, a nossa confiança precisa permanecer firme no Senhor. E o inimigo começa a insistir nessa situação de ameaça, né, contra nós. É assim que acontece. Aí vem a carta do inimigo, a carta de afronta. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do nome do Senhor, né, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Olha só, ele achava que Deus era qualquer outro Deus que não são deuses das outras terras, né? E acabou se dando mal. Apresente a Deus seu problema. Então, o problema tem que conhecer o tamanho do nosso Deus, né? E a gente apresentando ele a Deus, a nossa dificuldade a Deus, Deus vai tomar providência em cima disso. Veja aqui em 2 Reis 19:14. Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e as estendeu perante o Senhor. É como se ele pegasse assim, né, a carta e fizesse assim para Deus, falando: Senhor, leia as afrontas que o inimigo tem feito a teu respeito. Ezequias apresenta a carta de ameaça ao Senhor. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Que aí todas as cidades ao redor, inclusive Senaqueribe, saberia que a cidade de Judá, que tem como Deus a Jeová, né, ou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, ele é o único Deus. As cidades veriam que os deuses deles não livraram na mão de Senaqueribe, mas a cidade de Judá foi livre da mão de Senaqueribe. Oração de Ezequias. E vem a resposta do Senhor a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi.
Eu ouvi o que você me pediu, eu vou atender o que você me pediu. Fica tranquilo, Ezequias. Então, o Senhor, ele ouve a sua oração. Embora que ele às vezes esteja quieto e não nos responde direto, falando o que vai fazer com o nosso inimigo, Deus vai agir com o inimigo. E às vezes leva um tempo para nós vermos essa coisa realmente acontecer. Mas vai acontecer, porque Deus ouve a nossa oração. Não deixe de clamar. E aí o que acontece? O anjo do Senhor mata 185 mil inimigos. Aqui, ó, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim, né, por amor dele próprio, do Senhor, e por amor do meu servo Davi. Olha, irmãos, que coisa importante. Davi já havia falecido há muitos anos, mas as suas atitudes perante o Senhor estavam vivas. Então, talvez você esteja recebendo benefícios hoje pelo que o seu pai fez perante o Senhor, pelo que sua mãe foi perante o Senhor, sua avó foi perante o Senhor. E isso faz ver que o seu filho pode ter benefícios conforme a sua atitude perante o Senhor. Porque aqui Deus está considerando o amor que ele tinha a Davi, e o Ezequias era da família de Davi, né? Era ali descendente de Davi. E ele diz aqui, ó, por amor de mim mesmo, né, do Senhor, e por amor do meu servo Davi, eu vou fazer esse livramento da cidade. Você, Ezequias, vai ter esse benefício. E também por Ezequias ter sido fiel ao Senhor e clamado ao Senhor. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite da resposta do Senhor, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Segundo Reis 19, 34 e 35. Então, aqui está a imagem do anjo do Senhor destruindo, matando os soldados inimigos. O Senhor peleja por ti. Fica tranquilo que no mundo espiritual, tanto com seres espirituais ou até mesmo com inimigos físicos que sejam contra o corpo de Cristo, o Senhor peleja contra esses inimigos a teu favor. Senaqueribe é morto pelos próprios filhos. E aí vai se continuando a história que Deus disse, né, que ia fazer com Senaqueribe. Versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive, porque o Senhor tinha dito que ele não iria entrar em Jerusalém. Deus iria pôr um anzol no nariz de Senaqueribe e faria ele voltar pelo caminho que ele veio, voltando à sua própria cidade. E ele chega a Nínive, né, fica ali por algum tempo, e os seus filhos, depois de um tempo, matam ao próprio pai, né? E quando ele estava adorando na casa de Nisroch, aqui, ó, nesse momento que ele estava adorando o Deus dele, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias era fiel ao Senhor e o Senhor o guardou, né? Versículo 3 do capítulo 18 diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Está vendo aqui a razão pela qual também o Senhor vai colocar em conta, né? O Senhor vai colocar tudo na mesa, porque quando nós temos essa atitude perante o Senhor de sermos fiéis, temos condições de pedir, apesar dos nossos erros, apesar de termos as nossas falhas, nós também devemos estar clamando ao Senhor. Ele diz aqui, ó, se apegou ao Senhor. O rei Ezequias, ele teve uma atitude totalmente diferente do seu pai, Acais.
Quando fala aqui Davi, seu pai, é de ancestral, né? Da mesma linhagem. Então, que a gente possa continuar sendo fiel ao Senhor, porque Deus, ele não deve nada a ninguém. Você sendo fiel a Ele, Ele continua sendo fiel a nós, a sua misericórdia dura para sempre. Faça o melhor para Deus e Deus terá misericórdia da sua descendência, né? Até 1000 gerações. Né? É um número realmente alto para dizer que Deus, a sua misericórdia vai se estendendo. Então, o benefício que a fidelidade de Davi para com Deus caiu sobre Ezequias, pelo amor que Deus tinha a Davi e também pela fidelidade de Ezequias, ele foi livre do rei Senaqueribe. Permaneça firme. E apesar de toda fidelidade, isso não nos livra de termos problemas nessa vida, mas nos dá uma certeza: Deus agirá em nosso favor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e fale mais profundamente aos seus corações. Paz a todos.